A história de Final Fantasy IV, The After Years, parte 1, os Egames, velho. Like. O que aconteceu aqui? Fala, Fala. Tá de full, já vambora, vamos emendando. 17 anos. aventureiros e aventureiras, tudo beleza, galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês este que é o início da última parte da história de Final Fantasy IV. O início? Porque muito provavelmente eu não vou conseguir fechar essa história em um vídeo só, porque a história é muito grande, maior até mesmo do que do primeiro Final Fantasy IV. Véio. Estou falando de Final Fantasy IV The After Years, a continuação do Final Fantasy IV. Você achou que ia ser Final Fantasy V? Pois é, Final Fantasy é muito mais extenso do que você já acha que é. O último vídeo da saga foi Final Fantasy IV Interlude, que é, como o nome mesmo indica, o game que faz a ponte entre o Final Fantasy IV original e o Final Fantasy IV The After Years, e agora está na hora de finalmente começarmos a trazer a história que concluirá a aventura de Cecil e companhia. Bom, eu acho que eu não preciso mais falar nada a essa altura, porém, se você é novo no canal e não sabe qual é a proposta dos vídeos do Z Games, esse vídeo contará a história completa do game Final Fantasy IV The After Years, ou seja, vai ter spoiler a rodo, spoiler pra tudo e qualquer lado. Então, se você ainda não jogou o game e pretende jogar tá e não quer tomar já, spoiler, animação, sugiro que você não veja esse vídeo, veja apenas depois de zerar o game todo, beleza? Volta aqui depois que você terminar o game. Outra coisa, se você não viu os meus vídeos anteriores sobre Final Fantasy IV, ou então não jogou os jogos, é interessante que você faça isso. Veja ali, os vídeos ou jogue os jogos, porque assim você não vai ficar boiando nessa história que não é uma continuação direta. E eu não vou ficar parando para explicar o que já foi explicado nos vídeos anteriores. Então, dá uma olhada lá nos vídeos anteriores, está passando aqui no card agora, para você ficar por dentro de tudo que acontece na história de Final Fantasy IV The After Years. Sem mais delongas, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e gosta do conteúdo, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e dê um like para o YouTube te recomendar mais vídeos do Z Games, pois dando like nos vídeos, você está dizendo para o YouTube que você gosta do Z Games e quer ver mais. Assim ele vai te recomendar mais vídeos. Com todos os recados dados, bora falar do jogo. Final Fantasy IV The After Years é um game de RPG desenvolvido pela Matrix Software e publicado pela Square Enix, lançado em 2008, a princípio apenas para os celulares japoneses. Depois o game foi lançado para o Nintendo Wii, através do serviço WiiWare, e para o PSP como parte da coletânea Final Fantasy IV The Complete Collection. Posteriormente, o game também ganhou um remake, lançado em 2013 para o iOS e Android, chegando aos PCs poucos anos depois. 17 anos se passaram desde que os heróis derrotaram Zimos e salvaram o mundo. Depois disso, a Lua Vermelha deixou a órbita do planeta azul e desde então o mundo passou a possuir apenas uma lua e permaneceu em paz. Recentemente, porém, algo parece ter acontecido com a Lua. Em contrapartida, os cristais não parecem ter qualquer reação a isso. Enquanto isso, o rei e a rainha de Baron, Cecil e Rosa, observam os Red Wings partirem para uma nova expedição, levando consigo o seu filho, Theodore Harvey. Theodore é o filho de Cecil e Rosa. Como vimos em Final Fantasy IV Interlude, Rosa estava grávida. Dessa gravidez, nasceu Theodore, que foi nomeado em homenagem ao seu tio, Theodore, mais conhecido como Golbez. Agora um jovem de cerca de 16 anos, Theodore almeja se tornar um cavaleiro, e mesmo contra a vontade de Rosa, decide se juntar aos Red Wings. A frota de Red Wings, liderada por Biggs, está se aproximando das Ilhas Adamant. Lá será onde Theodore passará pelo teste para se tornar cavaleiro. O Ed conversa com Theodore, que parece nervoso com sua primeira expedição. Ele diz que isso é normal e o sugere de conversar com os outros para se distrair. Ele conversa com seus companheiros e depois volta para o Ed, aparentemente mais calmo. O Ed diz que ele irá se dar bem considerando sua linhagem. Afinal, ele é filho dos heróis Cecil e Rosa. Theodore diz que isso não significa nada e que ele é apenas mais um soldado sendo testado. Biggs o interrompe dizendo para ele não se achar, pois ele ainda não é um soldado, e sim apenas um escudeiro. Ele ainda ressalta que se juntar aos Red Wings não é tão fácil quanto era na época em que Cecil os liderava. Theodore responde que sabe disso e é por isso que ele está ali. Biggs o pega e lhe dá um soco, dizendo que ele tem muito que aprender, começando a quando manter a boca fechada. Logo depois, ele é relatado de que eles chegaram à ilha e todos se preparam para pousar. Chegando na ilha, todos deixam. Caralho, não parece até eu lá no TG, meu irmão, quando o viado do Alisson lá ficou falando ali, o capitão, aquele ali quer servir, aquele quer servir. Rapaz, quase que eu falei pra ele, te espero lá fora, meu irmão.
Espero lá fora. Bom você ficar aqui dentro desse TG aqui, que você sair daqui portão desse... Com a Airship, e Biggs diz a Sildor que ele deve ir até a vila de Midriel, se reportar e lá esperar novas ordens. Chegando lá, Biggs fala com Sildor que sua missão é obter o emblema de cavaleiro que se encontra dentro da Adamant Alley Grotto. Porém, há uma condição: ele não deve entrar na gruta antes da lua cheia. Até lá, ele deve se preparar. Sildor pergunta por que ele deve esperar até a lua cheia. O Ed responde que a luz emitida pela lua afeta as criaturas de todo o planeta. Todos os atributos, como magias e até ataques físicos, são afetados de acordo com as fases lunares. Para soldados como eles, torna-se necessário saber disso, pois dependendo da fase da lua, eles deverão mudar suas estratégias de batalha. Sildor pergunta o que acontece durante a lua cheia. O Ed responde que a magia negra fica mais forte, mas os ataques físicos ficam menos poderosos, enquanto magias brancas não são afetadas. Porém, isso não afeta apenas a eles, como também as demais criaturas. Eles vão para o hotel e lá esperam até a lua cheia. Quando a hora chegou, um soldado avisa Sildor que Biggs o aguarda na gruta. Lá, Sildor leva mais uma bronca de Biggs por estar atrasado. Ele é lembrado de sua missão e, após pegar os itens e equipamentos necessários, ele parte para sua missão sob a supervisão de Biggs e o Ed. Iniciando sua jornada dentro da gruta, o trio se depara com goblins que os atacam. Biggs e o Ed aproveitam a ocasião para treinar um pouco Sildor sobre as estratégias de luta durante a lua cheia. Chegando no próximo andar subterrâneo, Biggs e o Ed ficam para trás, dizendo que Sildor deve se virar sozinho dali por diante. O Ed tenta encorajá-lo, dizendo que ele tem o sangue de Cecil e Rosa nas veias, porém Sildor não parece gostar de ser lembrado disso, ficando desconfortável quando é visto apenas como filho dos heróis. Biggs parece respeitar essa posição do jovem e o manda seguir com a missão. Depois de muito avançar, Sildor finalmente se vê diante do emblema do cavaleiro. Parece que é o famoso roteiro do filho que é gerado a tanta expectativa em cima dele por causa dos seus pais, tá ligado? Pelos feitos dos seus pais. Né, mano? E o menino, pô, eu sou eu, esquece meus pais, porra, tá ligado? Acho que a trama deve girar em torno disso, mano. Ele vai até o item, mas é atacado pela criatura conhecida como Sandworm. Sendo obrigado a enfrentá-la para obter o emblema, Sildor luta. Aparentemente, o monstro é muito forte para o jovem príncipe, que cai enfraquecido. Biggs e o Ed chegam para ajudá-lo, mas Sildor pede para eles se afastarem, pois aquela luta era dele. O Ed diz que ele não precisa se esforçar tanto, mas Sildor ressalta que seus pais não têm nada a ver com aquilo, e ele quer alcançar seu objetivo por mérito próprio. Sildor volta a enfrentar o Sandworm, conseguindo despertar uma força que o torna capaz de vencer aquela luta. Sildor, então, consegue pegar o emblema, mas logo depois cai desacordado. O Ed usa magia cura no príncipe, curando suas feridas. Sildor desperta agradecendo a ajuda. O Ed parabeniza Sildor pela conquista e Biggs diz para eles retornarem. Perto da saída, Sildor agradece a Biggs e o Ed por tudo e Biggs, sem responder, segue adiante. O Ed apenas diz que não esperava menos do príncipe e então diz para eles seguirem em frente ou irão se atrasar. Assim, todos retornam à Airship e os Red Wings partem de volta para Baron. Em Baron, Cecil observa a lua quando Rosa aparece no quarto, perguntando se ele está procurando por seu irmão. Eles conversam sobre como o irmão de Cecil possa estar, mas não tem como eles saberem, apesar de esperarem que ele esteja bem. Rosa pergunta se Cecil acha que Sildor ficará bem, e Cecil afirma que sim, afinal Biggs e os outros estão com ele. Mesmo assim, Rosa está preocupada com a segurança de seu filho. Cecil diz que ela não precisa se preocupar, pois Sildor entende. Ele entende que o destino é algo que só pode ser construído por si mesmo. Aí é foda. Da hora, do. Cara, eu vou ter que. Eu acho que é o Avast que tá fudendo tudo, cara. Eu vou ter que arrumar um outro antivírus aí maneiro, velho, pra PC, velho. Eu vou caçar um outro antivírus aí muito doido, velho. O foda é que o Avast é bom pra caralho. O Avast tem seus problemas, mas ele é bom pra caralho, velho. Porra. E ele é barato, tá ligado? Não é caro. Fora que o Kaspersky lá não tem versão gratuita, né, velho? A versão gratuita do Avast já é muito boa.
As peças que lá que o pessoal elogia bastante não tem versão gratuita. Só pagando. Voltou aí, tá certinho? Ele deu uma voltada boa no vídeo aqui, eu não sei onde parou. Olha, mano, eu tenho que investir um cabo pro meu controle, velho. Inclusive o correio... Porra, do Rio de Janeiro até aqui em Bom Jesus aqui, o correio tá demorando mais de 5 dias. Que porra é essa, velho? Inclusive, quem comentou aqui no meu vídeo? Eu só li um obrigado pelo react. Quem? Nem fudendo que o Igor comentou no meu vídeo. Nem fudendo, cara. Caralho, nem fudendo, viado. Cortes da Andy. Obrigado pelo react. Pô, caralho, viado. Puta que pariu, velho. Não, olha o time do comentário. Olha o time do comentário. O primeiro aqui, o Cortes da Andy. Né? Obrigado pelo react. Aí o comentário de baixo. Diz isso, cinema. Que time pica, meu irmão. Pô, velho. Da cultura woke lá, tá ligado? O vídeo do woke lá. Caralho, viado. Objetivo por mérito próprio. Vou ter até mais um vídeo aqui, que não precisava. Conseguindo despertar uma força que o torna capaz de vencer aquela luta. Theodore, então, consegue pegar o emblema, mas logo depois cai desacordado. Fudeu, meu irmão. Meu react chegou nos cabas, velho. Lascou, meu irmão. Daqui a pouquinho vai tá saindo putz cake aí, velho. Theodore, então, consegue pegar o emblema, mas logo depois cai desacordado. O Ed usa magia cura no príncipe, curando suas feridas. Tem uns YouTube maneiros que comenta, mano. Sabe quem comentou esse dia também no vídeo meu? O Rick Fernello. O Rick Fernello agradeceu lá pelo react que eu fiz do cara lá, falando sobre a speedrun que ele fez, tá ligado? Um abraço pro Rick Fernello aí. Speedrunner brasileiro, velho. O Ed usa magia cura no príncipe, curando suas feridas. Theodore desperta, agradecendo a ajuda. O Ed parabeniza a speedrun de Celeste e Biggs diz pra eles retornarem. Perto da saída, Theodore agradece a Biggs e o Ed por tudo e Biggs, sem responder, segue adiante. O Ed apenas diz que não esperava menos do príncipe e então diz pra eles seguirem em frente ou irão se atrasar. Assim, todos retornam a Airship e os Red Wings partem de volta pra Baron. Em Baron, Cecil observa a lua quando Rosa aparece no quarto, perguntando se ele está procurando por seu irmão. Eles conversam sobre como o irmão de Cecil possa estar, mas não tem como eles saberem, apesar de esperarem que ele esteja bem. Rosa pergunta se Cecil acha que Theodore ficará bem, e Cecil afirma que sim, afinal Biggs e os outros estão com ele. Mesmo assim, Rosa está preocupada com a segurança de seu filho. Cecil diz que ela não precisa se preocupar, pois Theodore entende. Ele entende que o destino é algo que só pode ser construído por si mesmo. Quem está no Monte Ordeals? Aparentemente, ele não deixou aquelas montanhas desde que se isolou do mundo no final do game anterior. Em determinado momento, ele ouve uma voz e sai à procura de seu dono. No entanto, não encontra ninguém. Ele continua a ouvir a voz o chamando e percebe que não está sozinho naquelas montanhas. Ele segue a voz até a ponte próxima ao altar e parece que a voz de fato está vindo do próprio altar. Tocando no monumento do altar, ele é transportado para a câmara de espelho, o mesmo local onde Cecil se tornou um paladino no passado. Ele volta a ouvir a voz, que é na verdade do espírito de Cluya, dizendo que Ken, assim como seu filho, nutre muita dor dentro de si, mas que isso deve chegar ao fim. Seria um react do react do react, de quem aparece no espelho e o ataca. Enquanto voam para casa, Biggs pergunta a Theodore como ele se sente sendo um cavaleiro. Theodore diz que não tem certeza e Biggs diz que é claro que não, já que o emblema de cavaleiro é apenas um nome. Na verdade, Theodore arriscou sua vida por um rabo de rato mumificado. Aquilo era apenas o começo. Theodore ainda tem um longo caminho pela frente antes de poder ser considerado parte dos Red Wings. Theodore entende isso e se mostra disposto a passar pelos desafios que o aguardam. O Ed diz que não pode esperar para ver Theodore seguir os passos de seu pai e se tornar um paladino, mas Theodore responde que ainda não sabe se seguirá os passos de Cecil. A conversa é interrompida por um soldado que informa sobre um ataque maciço de diversos monstros. Diante dessa situação, eles se preparam para lutar. A luta, porém, é difícil. São muitos monstros para se enfrentar. Um soldado, então, relata ter avistado fumaça vinda de Baron. Isso deixa Theodore preocupado e, em sua distração, ele fica
fica vulnerável ao ataque de um monstro. O Ed, então, se põe na frente para protegê-lo. Em Baron, Cécio e Rosa estão na sala do trono quando um soldado aparece e relata o ataque dos monstros. Eles acham estranho, pois o número de monstros deveria ter diminuído depois da luta contra Zimos. Cécio manda Rosa ficar ali enquanto ele vai verificar. Ele pergunta ao soldado que o acompanha de onde os monstros estão vindo, mas o soldado não sabe responder, pois são muitos. Ele o manda proteger o castelo e depois que o soldado sai, o rei é atacado por monstros. Ele os derrota, mas agora vê que os monstros estão começando a invadir o castelo. Ele avança pelo castelo defendendo seus cidadãos, enquanto vê soldados sendo derrotados pelos monstros que invadem o castelo. Cécio derrota os inimigos que surgem na sua frente e, em determinado momento, Rosa o alcança. Ela diz que irá com ele, mas Cécio diz não querer colocá-la em perigo. Ela diz que também não quer isso pra ele, mas diz que, com uma White Mage ao seu lado, ele poderá focar melhor nas lutas. Cécio então aceita, mas pede pra Rosa prometer que, se o pior acontecer, ela deve fugir e sobreviver, mesmo que isso signifique deixá-lo morrer. Ela deve fazê-lo pelo bem de Theodore. Rosa aceita e o casal segue adiante. No pátio, eles sentem tremores e, ao olhar pra cima, Rosa chama Cécio pra olhar também. Em Eblan, Ed está treinando ao lado de 4 companheiros ninjas. Esses 4 são um grupo denominado Eblan 4, Zangetsu do Trovão, Gekkou do Fogo, Izayoi da Água e Tsukinoa do Vento. Todos parabenizam Ed por suas habilidades. Ed, porém, não parece muito confortável com tanta bajulação. Eles conversam sobre o futuro da arte ninja. Ed pergunta se eles não acham melhor eles deixarem as armas para trás, mas o quarteto afirma que a arte ninja é mais do que matar, e eles não querem deixá-la morrer. Além disso, eles querem buscar os limites das habilidades humanas. Ed concorda, mas também diz que eles agora vivem uma era de paz e indaga que talvez fosse melhor deixar o treinamento ninja um pouco de lado para viver a vida de uma maneira mais calma e relaxante. A conversa é interrompida quando Tsukinoa percebe algo estranho. Quando todos olham para onde ele olhava, eles ficam igualmente surpresos e temerosos. Em Agarth, no observatório, o aprendiz de Koryu olha para o telescópio e fica surpreso com o que viu. Ele chama por Koryu e revela algo na lua. Inclusive, mano, até no YouTube, no meu canal, só se inscreve maluco, velho. Olha, eu só não mandei salve porque é no YouTube. O YouTube, né? Não tem porque ficar mandando salve aqui. Olha o nick do cidadão. João Ricardo. 1000 eu sou o melhor. É isso aí, velho. O que ele quer dizer com isso? Não sei, e fica surpreso com o que viu. Ele chama por Koryu e revela algo na lua. Uma segunda lua reapareceu próximo à lua normal. A segunda lua está de volta e quase tão grande quanto a lua convencional. Todos os heróis reparam no retorno da segunda lua. Cécio fica preocupado, perguntando por que a lua está de volta. Avançando pelo castelo, o casal encontra Cid, que vai até eles. Todo bobinho eles ficam agora, felizes por ver Cid bem e volta a se perguntar sobre as origens daquela horda de monstros. Cid pergunta por Theodore e Cécio responde que ele ainda não voltou da expedição dos Red Wings. Cid diz para eles resolver esse problema logo, pois ele não quer perder o banquete de celebração pelo sucesso de Theodore. Indo para os portões do castelo, eles veem que eles não foram abertos, indicando que os monstros vieram voando. Eles são atacados por mais monstros que não param de aparecer. Depois de enfrentar mais uma onda de monstros, Cécio pede para Cid levar Rosa para fora de Baron. Ele diz que se as coisas continuarem daquele jeito, não demorará muito para Baron cair. Cid vê que Cécio pretende ficar ali até o fim. Rosa diz que quer ficar com ele, mas Cécio responde de que essas são as ordens do rei e que ela deve ir e cuidar de Theodore. Cid aceita a missão, mas diz para Cécio se certificar de sair dali vivo. Cid e Rosa vão embora, com Cécio os observando. É aí que uma silhueta de dragão passa por ele. Ao olhar para o céu, Cécio reconhece Bahamut. Uma mulher misteriosa, muito parecida com Rydia, aparece diante dele ao lado de Bahamut. Mostrando saber a identidade de Cécio, ela manda Bahamut atacá-lo. Cécio enfrenta o considerado deus dos Eidolons, mas não é páreo para ele. Bahamut derrota Cécio com um poderoso golpe de fogo. Cécio cai diante de seus inimigos. De volta aos Red Wings, Theodore tem um pressentimento ruim. Ele teme que seu pai esteja morto. Biggs manda eles irem em velocidade máxima, mesmo que a nave se despedace no processo, mas é informado que já passaram da capacidade máxima de velocidade. Theodore percebe que eles saíram do curso e, de repente, a airship começa a sobrecarregar e cair. Durante a queda, Theodore cai e fica inconsciente, e Biggs vai ao seu socorro. Pouco depois, na sala do trono de Eblan, Seneschal teme pelo significado do retorno da segunda lua. Ed o manda se acalmar, mas o velho não consegue diante dessa situação. O rei diz que Seneschal não deve deixar os soldados ou os cidadãos o verem daquele jeito. Seneschal concorda e Ed diz para ele tomar conta do castelo. O velho pergunta onde ele vai e Ed responde que vai sair a negócios. Seneschal questiona se aquela era a melhor hora, mas Ed não dá muitas explicações. Saindo do castelo, Ed é abordado por Gekkou
Gekkou, Zangetsu, Izayoi e Tsukinoa, que pedem para ele levá-los com ele. Eles sabem que Ed pretende investigar o retorno da segunda lua sozinho e pedem para irem junto. Ed nega tal intenção, mas eles afirmam que Ed sempre tenta carregar todas as responsabilidades sozinho, então eles querem dividir esse peso com ele. Ed diz não saber se eles estão preparados para tal missão, e Tsukinoa então pede para ele fazer dessa missão o teste para ver se eles estão preparados. Zangetsu ainda diz que pode não demorar muito para tentar ativar a torre novamente. Ed olha para a torre de Bebel e então decide aceitar a ajuda do Zeblan 4, dando apenas uma condição, de que eles não joguem suas vidas fora em vão. Com isso, cada membro do Zeblan 4 parte em sua própria missão de reconhecimento. Vamos falar agora de cada um dos Zeblan 4. Gekkou, também chamado de Gekkou do Fogo, é o líder do Zeblan 4, um ninja musculoso e de poucas palavras. Ele também é um veterano e vemos que ele atua desde antes dos eventos do game anterior. Inclusive, ele e Zangetsu já foram encarregados de proteger Eblan pelo próprio Ed durante os eventos de Final Fantasy IV Interlude. Zangetsu, também chamado de Zangetsu do Trovão, é o mais velho dos Zeblan 4. Começou tarde em seu treinamento ninja e por isso, mesmo idoso, ainda não se considera um shinobi. Mesmo sendo mais velho, ele é humilde quanto à sua inexperiência em ninjutsu quando comparado a Ed. Com isso, mesmo que Ed tenha a idade de ser seu filho, ele o respeita como seu mestre. Mesmo assim, Zangetsu não é nenhum novato nas artes, atuando ao lado de Ed há pelo menos 16 anos, uma vez que vemos ele e Gekkou sendo encarregados de proteger Eblan quando Ed estava fora, durante os eventos de Final Fantasy IV Interlude. Izayoi, também chamada de Izayoi da Água, é a única mulher entre os Zeblan 4. Sempre calma e educada, ela vê o ninjutsu como mais do que uma arte marcial, mas sim como um estilo de vida, buscando sempre o aprimoramento do corpo e da mente. Ela se vê como ninja em primeiro lugar e como mulher em segundo. Além disso, ela não gosta de ser menosprezada entre os companheiros só por ser mulher. Tsukinoa, também chamado de Tsukinoa do Vento, é o mais jovem entre os Zeblan 4. Porém, mesmo sendo uma criança, suas habilidades são consideradas superiores às de muitos adultos, principalmente sua agilidade. Respeita e admira Ed pelas histórias que ouviu sobre seus feitos do passado, mas também não deixa de questionar suas ações quando acredita que ele possa estar errado. Assim, cada um dos Zeblan 4 vai para uma região diferente em busca de informações. No reino de Dancian. Interessante. Inclusive, Bleach é o verdadeiro pai dos animes, não é Dragon Ball não, velho. Desculpa aí. Mas também não deixa de questionar suas ações quando acredita que ele possa estar errado. Assim, cada um dos Zeblan 4 vai para uma região diferente em busca de informações. No reino de Dancian, o chanceler deseja falar algo urgente com o rei Edward, porém os guardas pedem para ele falar baixo, pois Edward está tratando Bleach tem mais influência que Dragon Ball, essa é a verdade. Diz que não há tempo para isso, pois eles têm sérios assuntos financeiros a tratar. Mas os guardas receberam ordem de não deixar ninguém entrar. O chanceler se sente insultado e alguém chega, perguntando qual é o problema. Trata-se da secretária do rei, Harley. O chanceler pede ajuda para Harley para deixá-lo falar com o rei, alegando que os fundos do reino estão novamente no vermelho e eles estão passando por uma crise financeira. Harley pede para ele deixá-la tratar disso com o rei. Os guardas voltam a dizer que o rei deu ordens para ninguém entrar e Harley pergunta se ela estava inclusa nisso. Sendo assim, Harley entra na sala do trono para falar com Edward. Harley encontra Edward tocando sua harpa. O rei pergunta se está ocorrendo algum problema e Harley lhe passa as preocupações do chanceler. Ela diz que eles não podem mais manter essa situação em segredo e que talvez ele tenha que reconsiderar. Mas Edward discorda. Aparentemente, eles estão usando as finanças para ajudar financeiramente as nações vizinhas, como Fabu, Mist e Eblan, que ajudaram na reconstrução de Dancian após a batalha contra Zimos. Edward se recusa a parar de pagar essa dívida. Ele confia que Harley será capaz de contornar essa situação. Ela agradece o voto de confiança, mas acredita que, em momentos como esse, Edward deveria mostrar-se um líder firme e calculista. Edward concorda. Quando Harley sai da sala, Edward começa a refletir. Ele sabe que Harley está certa, mas não deixa de pensar que, se não fosse pelos outros heróis, nem ele e nem Dancian estariam ali agora. Olhando para a janela, ele avista as duas luas e também o que parece ser uma estrela cadente. No dia seguinte, Edward fala com Harley e o chanceler sobre a estrela cadente, que caiu nas proximidades de Fabu. Harley pergunta se Edward acredita que isso tenha relação com o retorno da segunda lua, e Edward afirma que sim. Todos temem pelo retorno dos
horrores do passado, mas Edward diz que é muito cedo para tirarem conclusões. Ele deseja falar com Cécio sobre isso, querendo seu ponto de vista. O chanceler parte para enviar um mensageiro para Baron. Harley então pede para ser encarregada de investigar a Estrela Cadente. Edward pergunta se ela tem certeza, alegando que pode ser perigoso. Ela então pede para alguns soldados a acompanharem nessa missão. Edward diz que irá com ela, mas Harley diz que ele deve ficar, pois não haverá ninguém para cuidar do reino com sua ausência. Ela diz para ele não se preocupar e assim foi feito. Ela parte para investigar a cratera. Estamos agora diante de um flashback de 16 anos atrás. Em Mist, que ainda se recuperava dos eventos da luta contra Zimos, o chefe da vila e mais alguns habitantes observam um túmulo, que seria da mãe de Rydia. Ou seja, que agora é um ano depois do que aconteceu no... Um ano depois do interlude, né? No caso seria do final da primeira parte, agora não sei. O chefe da vila e mais alguns habitantes observam um túmulo, que seria da mãe de Rydia, prestando suas homenagens. É aí que Rydia aparece diante deles. O chefe pergunta o que está acontecendo e se ela não deveria estar em Feymark. Ela não responde, mas parece triste. Algum tempo depois, Edward aparece na vila. Rydia o recebe e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que está ali para ajudar os habitantes da vila com a reconstrução de suas vidas. Rydia pergunta se Dancia já não tem preocupações o suficiente, mas Edward diz que não tem problema. Segundo Edward, aqueles com poder, como ele próprio e Cécio, devem fazer mais do que o bem para os seus próprios reinos. Eles devem cuidar de vilas como Mist também. Enquanto isso, em Eblan, Ed estava prestes a sair do castelo, alegando estar indo em uma sessão de treinamento. Seneschal conversa com ele, dizendo que soube que muitos tesouros do reino foram vendidos. Ed não vê problema com isso, uma vez que os lucros estão sendo usados para ajudar na recuperação do reino. Seneschal apenas responde que espera que seja realmente esse o caso. Com isso, Ed deixa o local. Ao que tudo indica, uma parte desses lucros também estão sendo usados para ajudar Mist. Voltando a Mist, Edward também fala que o reino de Fabul está ajudando com suprimentos. Rydia fica surpresa e feliz com a ajuda de Young também. Edward apenas diz que Rydia foi peça fundamental para a vitória sobre Zimos. Em Baron, Cécio e Cid estão aguardando Rosa dar à luz. Rydia aparece perguntando se o bebê nasceu. Foi aí que eles escutam o choro do bebê. Eles vão até Rosa, que estava deitada ao lado de seu recém-nascido filho. Todos ficam felizes com o nascimento da criança e Rydia pergunta se ele já tem um nome. Cécio afirma que sim, anunciando que ele se chamará Theodore. Voltando ao presente, na já reconstruída vila de Mist, crianças adentram na casa de Rydia procurando por ela. O chefe da vila aparece dizendo que Rydia está em Feymark. Lá, Rydia vai ao encontro do rei Leviatã e da rainha Azura. Eles perguntam por que ela está ali, afirmando que ela não é mais bem-vinda em Feymark. Ela se desculpa, dizendo que apenas queria ver a todos. Azura diz que ela já os viu e agora deve partir. Rydia fica triste com esse tratamento e Azura afirma que ela não é uma cidadã de Feymark. Ela pergunta se ela não pode nem mesmo visitá-los e Azura continua a negar. Leviatã, por outro lado, não parece se importar com visitas ocasionais de Rydia, que para ele é como uma filha. No entanto, algo acontece e faz com que Leviatã mude de ideia e mande Rydia ir embora. Ela fica confusa, mas Azura diz que não há nada a temer. Leviatã transporta Rydia para fora dali e depois eles se dirigem à sua visita indesejada, a moça misteriosa, que diz estar ali pelos poderes dos Eidolons. Eles a desafiam a tentar, mas a moça ressalva que Bahamut já está sob seu controle. Leviatã tenta atacá-la, mas a moça usa seus poderes para transformar ambos, o rei e a rainha dos Eidolons, em estátuas. No Dwarven Castle, o rei Guiote vai falar com seus funcionários. Ele agradece a todos pelo trabalho bem feito, agradecendo por mais um dia de paz. Aparentemente, ele faz isso sempre, desde que eles venceram a batalha contra Zimos. Todos pulam em saudação ao rei, que deixa o local. Após isso, alguns anões conversam e eles percebem que um deles está agindo estranho. Ignorando isso, todos partem para o seu descanso. Esse anão vai até a sala do trono e pede para rezar para o cristal. Ele entra na câmara do cristal e vê que está tudo normal com ele. Saindo do castelo, porém, o anão avista a Torre de Babel brilhando, chamando a atenção de todos. Ele diz que finalmente começou. Os soldados ali presentes mandam ele ir avisar o rei, mas o anão misterioso pula para fora, dizendo que seu trabalho ali terminou. Na entrada da mina dos anões, o anão misterioso pousa de um jeito meio desajeitado, mas se recompõe. Ele diz que deve retornar a Eblan o quanto antes, e assume a sua verdadeira forma, revelando ser Zangetsu, e parte para Dwarven Mines iniciar seu caminho de
volta a Eblan. Mais adiante, Zangetsu vê que a sua jornada será difícil, quando aparece diante dele um monstro chamado Belphemor. Ele enfrenta a criatura e consegue vencer, mas a criatura se mostrou muito mais forte do que qualquer coisa que Zangetsu já havia enfrentado. Sem perder mais tempo, ele retoma sua jornada de volta a Eblan. Em Eblan, Ed está em seu quarto, apreensivo ao ver a lua cada vez maior. Ele se pergunta se aquela é a mesma lua onde Fusoya, Golbez e os demais Lunarians se encontram. Ele está inquieto, sentindo o mesmo que sentiu quando Rubicante atacou o castelo anos atrás. Ele então abre uma passagem secreta em seu quarto e passa por ela. Seneschal vai atrás de Ed, perguntando onde ele está, dizendo que algo aconteceu com a Torre de Babel. Na torre mais alta do castelo, Ed observa a Torre de Babel e seus temores se concretizam. A Torre de Babel está brilhando. Sendo assim, Ed imediatamente vai até lá. No Dwarven Castle, o rei Giote e Luca são informados sobre a reativação da Torre de Babel. Rydia acorda em outra área do Feymark e fica horrorizada ao se deparar com todos os Eidolons petrificados. Retornando à Câmara do Rei, Rydia vê Leviatã e Azura petrificados também. Enquanto os observa, ela se lembra de suas palavras. Descobrimos então que o motivo dela não ser mais bem-vinda no Feymark é porque os reis acreditam que ela deve ficar com os humanos. Ela acredita que tudo aquilo é sua culpa, sendo uma consequência por ela ter retornado a Feymark, mesmo com as advertências dos reis. Ela se lembra das tragédias de seu passado e diz que não irá perder outra família de novo. Ela então deixa Feymark a fim de ir alertar seus companheiros. No caminho, ela encontra alguns goblins e tenta invocar algum Eidolon para a luta, porém nenhum apareceu. Ela então derrota os seus adversários com magia negra. Diante dessa situação, Rydia fica mais determinada a ajudar os Eidolons. Na saída da caverna, Rydia procura por Luca e a Falcon, mas não os encontra. Nesse momento, ela é atacada por um monstro. Rydia não consegue vencer, se sentindo triste e enfraquecida. Porém, o monstro é derrotado por um ataque surpresa vindo do alto. É a Falcon que está sendo pilotada por Luca. Após os agradecimentos, Rydia pergunta onde Luca estava, já que ela supostamente deveria estar ali à sua espera. Luca apenas diz que ficou entediada e saiu para dar uma volta e fazer alguns aprimoramentos na Falcon. Ela comenta que Sid a deu carta branca para fazer as alterações que quiser. Rydia fica feliz com isso e pergunta sobre o cristal do Dwarven Castle. Ela então começa a explicar para a companheira sobre o que aconteceu. Luca entende que algo está acontecendo e diz que não foi só para aprimorar a Falcon que ela saiu. Ela sentiu que os monstros haviam aumentado e tinha ido fazer uma ronda. Rydia fica surpresa pelo rei Giote deixá-la fazer tal coisa, mas Luca diz que ele não sabe, já que já foi duro o suficiente convencê-lo a deixá-la se tornar uma aprendiz de Sid. A conversa é interrompida por um estrondo e ao avistarem do Dwarven Castle, elas veem o castelo ser atacado pelos Red Wings. Elas então vão pra lá. Lá, elas encontram o Giote e perguntam se estava tudo bem. Essa de rosa aí, a Luca, velho, ela lembra muito a esposa lá de Sonic, velho. Luca pergunta sobre o cristal e Giote diz que não foram capazes de protegê-lo, e ele foi roubado por apenas uma mulher. Porém, não era uma mulher comum. Ela tinha os mesmos poderes de Rydia, ou seja, ela era capaz de invocar Eidolons. Eles se perguntam o que está acontecendo e o que os Red Wings têm a ver com tudo aquilo. Rydia acredita que algo aconteceu a Baron. Giote ainda ressalta que os Red Wings conseguiram tomar 3 cristais negros, com o seu incluso. Sendo assim, apenas um cristal resta, aquele que se encontra na caverna selada. Luca então diz que irá para lá. Giote não quer que sua filha se meta em mais perigos, mas ela afirma que ficará bem, pois elas não irão sozinhas. Além disso, a única forma de entrar é usando o seu pingente. Vendo a determinação de sua filha, Giote decide deixá-la ir e pede para Rydia protegê-la. Bem, chegou a hora de falarmos de Luca. Luca é a filha do rei Giote e princesa dos anões. Durante os eventos do primeiro Final Fantasy IV, ela era uma criança e ficava sempre ao lado de seu pai. Vivenciou uma grande parte das batalhas contra as forças de Zimos e no processo desenvolveu uma amizade com todos os heróis. Ela também possui um pingente que era de sua mãe e que também é a única chave para a caverna selada. Em algum momento depois da derrota de Zimos, Luca desenvolveu um interesse por airships e após muita resistência de seu pai, ela conseguiu permissão para se tornar aprendiz de Sid, passando a aprender com ele a arte da engenharia. A partir daí, ela passaria a ser responsável pela airship Falcon, que ficou sob posse dos anões no submundo. Agora, ela também acompanha os amigos que entram e saem do submundo em airships, como Rydia, por exemplo, que precisa ir ao submundo para poder chegar a Feymark. Rydia e Luca voltam para Falcon, que está sendo reparada por aparentemente um menino e uma menina. Eles são Calca e Brina, as bonecas que foram usadas contra os heróis por Golbez nos eventos do game anterior. Originalmente, que está sendo reparada por aparentemente um menino e uma menina. Eles são Calca e Brina, as bonecas que foram usadas contra os heróis por Golbez nos eventos do game anterior. Originalmente, eles pertenciam a Luca, que os consertou depois daquele incidente. Luca atualmente os usa também
também como seus assistentes. Depois de explicar sobre as bonecas, Lucas sugere que elas vão até Tomra para pegar alguns suprimentos e equipamentos. Ela diz que, como Rydia não está podendo invocar os Eidolons, ela precisará se fortalecer de outras maneiras. Rydia concorda e elas partem para lá. Na superfície, a airship dos Red Wings caiu e vários soldados estão caídos e mortos. Theodore recobra a consciência e fica horrorizado com a cena. Ele vê que Biggs está caído diante dele e percebe que ele deu sua vida para protegê-lo. Todos os soldados ali estão mortos, incluindo o Ed. Ele então que escuta a voz de Biggs que se revela vivo. Ele se desculpa com Theodore por não ter sido capaz de levá-lo em segurança até Baron e diz para ele seguir em frente sem ele. Theodore diz que não conseguirá, pois ele ainda é apenas um escudeiro. Ao escutar isso, Biggs se recobra de quando servia sob a liderança de Cecil. Nesse flashback, nós descobrimos que os soldados que conversavam com Cecil sobre o ataque a Mysidia no início do game anterior eram Biggs e o Ed, antes de subirem de patente. Após a lembrança, Biggs fala com Theodore, dizendo que ele deve retornar a Baron e esta é sua última ordem como seu capitão. Theodore consente e Biggs o reconhece como verdadeiro cavaleiro e membro dos Red Wings. Ele termina dizendo que os Red Wings são a maior frota aérea do mundo e o orgulho de Baron, e agora Theodore é o último deles, e deve seguir suas ordens até o final. Depois disso, Biggs morre, e Theodore o reverencia, prometendo que retornará a Baron. Iniciando sua jornada, Theodore está nos campos quando é atacado por monstros. Muitos monstros começam a aparecer diante dele, mas Theodore recebe uma ajuda inesperada de um homem misterioso. Ele agradece a ajuda do homem encapuzado, que diz que ele não deveria se jogar em cima de monstros daquela maneira, pois é suicídio. Theodore responde que tem que voltar para Baron, não importa o que aconteça. O homem encapuzado pergunta se ele pretende ir até lá sem airship, e Theodore responde que sim, e que ele é membro dos Red Wings e deve cumprir a sua missão. O homem mostra conhecer os Red Wings e diz que o jovem deve tomar cuidado, pois os monstros estão mais astutos desde a guerra. Theodore mostra saber sobre a guerra graças às histórias que seus pais lhe falaram. O homem então diz que eles podem chegar até Baron se irem a Mysidia, localizada a oeste dali. Theodore pergunta se há um transporte lá, mas o homem diz que é melhor do que isso. Ele diz que acompanhará o jovem, pois alega ter assuntos urgentes a tratar em Baron também. Theodore se apresenta, mas o homem afirma não ter nome, ou melhor, ele o abandonou há muito tempo atrás. Com isso, agora acompanhado do homem misterioso encapuzado, Theodore parte para Mysidia. Mais uma lembrança do passado começa. A jovem Poron estava pronta para mais uma sessão de treinamento com o ancião de Mysidia, quando este pergunta sobre Palon. Furiosa, ela vai atrás dele. Palon estava novamente contando vantagem de suas aventuras ao lado de Cecil e dos outros para uma menina, assim como visto no final de Final Fantasy IV. Poron aparece furiosa, lhe dando uma bronca por estar atrasado. Diante do ancião, este dá uma bronca em Palon, dizendo que ele deve se esforçar para poder chegar ao nível de Tela. Palon é punido por sua falta de disciplina e deixa o local furioso. Poron vai atrás dele e tenta convencê-lo a voltar. Palon no início insiste em continuar fugindo, mas no final admite que está errado e volta. Voltando para junto do ancião, Palon diz que suas habilidades cresceram muito mais do que ele imagina. O ancião pergunta se ele está insinuando que não tem mais o que aprender ali. Palon diz que eles já são muito poderosos, enfatizando que, sem eles, Cecil não teria sequer chegado no Monte Ordeals. Ele diz que eles cresceram muito desde o início da jornada. O ancião concorda com essa afirmação, e Palon diz que um dia ele será um Sage igual ao Tela. O ancião diz que ainda há muito o que trilhar antes de chegar nesse nível, e que isso resulta também da convivência com todos ao seu redor. Ele então proíbe Palon de deixar Mysidia, dizendo que ele ainda não está preparado. Palon pergunta quando ele estará, e o ancião responde que ele estará quando entender o significado de suas palavras. Palon fica entusiasmado e sai do local. Poron pergunta se isso que o ancião falou está certo, e ele afirma que sim, dizendo que a convivência ajuda a fortalecer as pessoas. Ele também diz que Poron também deve querer ir em uma jornada de aprendizado algum dia. Poron fica surpresa e o ancião diz que essa vontade está escrita em sua cara. Alguns anos depois, Palon e Poron estão em um navio, indo para Caipo. Palon parece entusiasmado em começar sua jornada. Poron pergunta por que ele quer ir para Caipo. Ele diz que é porque é a cidade natal de Tela. Poron vê que Palon não entende direito o que é ser um Sage. Não trata-se de um título que ele possa obter, mas sim um título que lhe é concedido. Palon diz que já sabe disso, e Poron pergunta quem ele acha que irá lhe conceder o título. Ele acredita que seja o ancião, mas Poron afirma que são as pessoas do mundo que lhe dão o título de Sage. Ninguém irá chamá-lo de Sage só porque ele está aprendendo magia branca e negra ao mesmo tempo. Por isso, ele deve aprender a se desfazer de seus próprios desejos e ambições e a usar sua magia para o benefício do mundo, não só para si mesmo. Palon diz já saber disso e Poron ressalta que Tela já viajou pelo mundo ao lado do ancião muitos anos atrás, exatamente como eles
estão fazendo agora. Eventualmente, o ancião voltou a Mysidia para se dedicar a proteger o mundo através de sua magia, enquanto Tela continuou sua jornada através do mundo, usando seus poderes para ajudar toda a humanidade. Palom pergunta por quanto tempo ele fez isso, e Poron responde que foi por décadas. E no final, ele decidiu se estabelecer em Kaipo, onde Anna nasceu. Palom não sabia de nada disso, e fica surpreso pelo tempo que levou para Tela ser considerado um Sage. Poron ainda diz que provavelmente Palom demorará ainda mais para conseguir isso. Porém, ele diz que dará um jeito. Chegando nas docas de Kaipo, os gêmeos vão para a cidade. Lá, Poron pergunta o que eles devem fazer primeiro, e Palom diz para eles descansarem por enquanto. Eles vão até o túmulo de Tela e Anna, onde eles prestam seus respeitos. Poron então pergunta se foi para isso que Palom queria começar sua jornada em Kaipo. Ele afirma dizendo que achava que deveria visitar Tela antes de tudo. Eles também prestam seus respeitos a Anna, e depois disso Palom decide começar seu treinamento. Eles passam pela mesma caverna onde Cecil e Rydia conheceram Tela, e reconhecem a ponte onde lhes foi dito que eles se conheceram. Eles chegam na passagem para o outro lado da caverna, e Poron chega a acreditar que eles estavam na saída, mas Palom diz que não e que sente a presença de um monstro. Poron também sente, e vendo que as coisas estão ficando sérias, eles se preparam para a batalha. Eles chegam no local onde Tela, Cecil e Rydia enfrentaram o Octomamute anos atrás. Palom sente que o monstro está abaixo da cachoeira, e apesar da hesitação de Poron, eles pulam. Não demora muito para eles encontrarem a criatura, muito parecida com o que os heróis enfrentaram no passado. Trata-se do Cooler Mammoth. Os gêmeos o enfrentam e conseguem derrotá-lo. Palom comemora sua vitória, mas Poron o repreende. Ela vê que Palom foi até ali, visando derrotar o monstro desde o início. No passado, Tela teve problemas com um monstro semelhante, e Palom queria testar suas forças enfrentando a mesma situação. Palom afirma essas suspeitas, e Poron fica decepcionada, perguntando a Palom se isso seria algo que Tela faria. Palom afirma que sim, e Poron diz que ele deve pensar um pouco melhor em como usar sua magia. Palom parece entender que está se equivocando em suas intenções. Anos mais tarde, a agora mais velha Poron se prepara para ir a Mist. Ela fica nervosa por Palom decidir sumir quando eles vão a Mist pela primeira vez em anos. É aí que ela avista se aproximando a Falcon. A airship aterrissa e Poron encontra Cid. Cid fica surpreso com o quão Poron cresceu e ela agradece pela carona. Ele diz que não tem problema e que na verdade ela também o está ajudando, já que ele precisa testar alguns upgrades da Falcon. Poron vê que Palom não vai aparecer e decide ir adiante. Cid vê que eles irão rever Rydia e comenta que ela está ainda mais bonita que antes, mas também diz que Poron não fica atrás nesse quesito. Ela fica meio sem graça, mas agradece o elogio. Assim, eles levantam cresceu, né, gente? Passou 17 anos já, né? No caminho, Palom aparece a bordo da Falcon, surpreendendo Poron. Cid revela que Palom visitou em Baron e que havia vindo com ele buscar Poron. Poron fica surpresa e irritada por Palom ter usado Devil's Road sem avisar ninguém. Ela o repreende dizendo que algo poderia ter acontecido. Palom alega que não tem que responder a ela. Cid observa a briga dos irmãos e fica feliz ao ver que eles estão crescendo. Eles logo chegam em Mist, onde eles visitam Rydia em sua casa. Ela os recebe feliz e todos matam saudades. Poron diz que eles só estão ali para visitá-la, já que faz muito tempo desde que eles não se veem. No entanto, Palom tem um pedido. Ele pede a Rydia para levá-lo até Feymark, alegando que quer saber mais sobre os Eidolons, como parte de seu treinamento para se tornar um Sage. Rydia diz que talvez uma visita rápida não fará mal, e que ela mesma não vai para Feymark já faz muito tempo. Então, ela sugere que todos vão para lá. Cid também concorda em levá-los com a Falcon. Poron vê que Palom pretendia pedir isso a Rydia desde o início, e hesita um pouco em ir, mas no final decide acompanhá-los. Assim, todos retornam à Falcon e vão para o submundo. Chegando no submundo, Rydia pede para Cid passar no Dwarven Castle. Poron diz a Palom que eles irão ver Luca de novo, mas Palom não está muito animado para isso. O Palom tá tramando, velho. Eles encontram Rei Giote, que recebe a todos, e fica surpreso com o quanto Palom e Poron cresceram. Logo, Luca aparece falando com todos. Cid comenta o visual mudado de Luca, e ela diz que nunca foi fã da moda dos anões. Giote pergunta o motivo da visita e eles explicam que querem ir a Feymark. Palom diz que eles devem ir logo e Luca diz querer ir junto, se mostrando interessada em voar na Falcon. Eles deixam Luca ir com eles, mas dizendo que ela não pode passar da passagem dos Eidolons. Giote ainda comenta que Luca não para de falar deles desde o fim da batalha, principalmente de Palom. Envergonhada, Luca o interrompe antes que ele falasse mais. Com isso, todos retornam à Falcon e partem rumo a Feymark. No caminho, Luca vai até Palom, perguntando como ele está. Palom, meio sem graça, responde que bem. Poron
entendendo a situação, pergunta por que Paulo ficou tímido. E ele fica nervoso, dizendo que não está. Logo depois desse momento descontraído, eles chegam na caverna que os levará até Feymark. Ao pousar, Rydia, Palom e Porom decidem ir adiante, enquanto Sid e Luca ficam na Falcon fazendo os reparos. Rydia, porém, comenta que não é só por causa do treinamento de Palom que ela quer visitar os Eidolons. Chegando no portal que os leva a Feymark, Rydia sente algo estranho. Ela diz que o treinamento acaba ali, deixando Palom frustrado. Rydia explica que os Eidolons não gostam de humanos no Feymark. Além disso, uma vez que eles entrarem, o tempo irá se distorcer, ou seja, assim como aconteceu com ela, se eles passarem muito tempo no Feymark, seu tempo perderá a sincronia com o mundo humano, se passando mais rápido que o normal. Anos se passarão para eles, enquanto para os demais no mundo humano se passarão dias. Palom parece disposto a arriscar. Mesmo assim, Rydia os manda esperar ali, enquanto ela adentra no Feymark. Ela então passa pelo portal. Palom se pergunta por que Rydia os fez ir até ali, se ela não pretendia levá-los até o Feymark desde o início. Porom acredita que Rydia queria testar seus corações, levando-os até ali. Subitamente, Rydia retorna segundos depois que entrou. Ela estava chorosa e eles perguntam se estava tudo bem. Ela diz que sim e diz para eles voltarem. Palom tenta insistir, mas Porom interrompe. Respeitando a posição de Rydia, eles voltam para a Falcon. Voltando para junto de Sid e Luca, Rydia ainda parecia para baixo, mas afirma que estava tudo bem. Luca pergunta se o treinamento foi bom e todos afirmam que sim. Ela então diz que tomou uma decisão importante. Sid ressalta que ela é muito talentosa com mecânica e eles decidiram que ela se tornaria sua aprendiz. Todos ficam felizes com a decisão, mas Palom pergunta se o Rei Gyot irá aprovar. Ignorando o comentário pessimista, eles voltam. Fim do flashback. Voltando ao presente, em um navio, dois marinheiros estão pescando quando um deles pergunta ao capitão até quando eles ficarão com aquele fedelho. O dito cujo aparece logo em seguida, ouvindo o homem chamá-lo de fedelho. Trata-se de Palom. O capitão se desculpa pelo tratamento de seu subordinado e chama o jovem mago de Lord Palom. Palom também não fica muito à vontade com isso. Ele pergunta sobre a pescaria e os dois afirmam que não estão conseguindo nenhum peixe, comentando achar isso estranho, pois geralmente essa área é boa para pescaria. Palom acha que isso é apenas uma desculpa e só pede para eles arranjarem algo para comer. Saindo de lá, ele diz que não deveria ter aceitado esse trabalho. Ele se lembra dos eventos que o levaram àquela situação. Nessa lembrança, em Mysidia, Porom vai até o ancião e ele pergunta sobre Palom. Ela se desculpa dizendo que irá buscá-lo. Palom chega logo em seguida e ela pergunta onde ele esteve. Ele retruca perguntando se tem que reportar tudo o que ele faz para ela. Enfim, eles estão reunidos e o ancião os informa que recebeu um pedido vindo de uma nação estrangeira. Palom acredita que seja apenas mais um pedido por orações, alegando que as nações querem depositar seus problemas nos outros. Ele diz que deixará essa tarefa para Porom e pergunta se o ancião tomou sua decisão. Trata-se de uma solicitação de treinamento para se tornar um Sage. Palom fez esse pedido ao ancião, pois, como sabemos, ele quer seguir os passos do falecido Tela. O ancião, porém, afirma que Palom ainda não está pronto para tal treinamento. Palom não aceita muito, mas deixa passar. O ancião segue com as explicações, dizendo que essa nação pede para que eles enviem um mago para treinar suas Epopts. Com isso, podemos ver que essa nação é Troia. Porom se oferece para essa tarefa, mas o ancião decide confiá-la a Palom. O jovem não vê como ele pode servir para a missão, pois ele não sabe nada de magia branca. O ancião diz que isso dependerá totalmente dele. Após as lembranças, Palom vê que ainda está à noite. Ele olha para a lua e observa que ela está cada vez mais perto. Em Mysidia, Porom pergunta ao ancião por que enviou Palom ao invés dela. Ele diz que acredita que há coisas que somente Palom é capaz de fazer. Ele começa a tossir, preocupando Porom, mostrando estar com a saúde debilitada. No dia seguinte, Palom vai até o convés, perguntando se já chegaram. Vendo que não, ele dá uma volta pelo lugar. Ele reclama com o capitão que havia lhe dito que a viagem não demoraria nem uma semana, e eles já estão no mar há um mês. Aparentemente, a bússola deles quebrou no caminho, explicando a demora. Porém, no meio dessa conversa bronca, o capitão avista logo adiante a bandeira de Troia, mostrando que eles finalmente chegaram ao seu destino. Na costa de Troia, os marinheiros se desculpam pelo atraso monstruoso. Palom observa que a costa ainda é bastante distante de Troia, e os marinheiros explicam que ele deve cruzar a ponte a oeste dali e seguir ao norte até chegar em uma floresta de chocobos. Lá ele poderá pegar um chocobo para cruzar o rio e chegar a Troia rapidamente. Ele se desculpa novamente pelo atraso e Palom segue seu caminho. Conforme instruído, ele pega um chocobo na floresta e vai para Troia. Em Dancian já era noite e Edward estava em seu quarto quando o chanceler chega. Edward pergunta se Harley já havia voltado. Ele diz que não, deixando Edward preocupado. Ele também pergunta se há alguma resposta do mensageiro enviado a Baron, e nenhuma resposta foi dada. Muito tempo já havia se passado, e Edward acha que algo deu errado. Eles decidem que iriam preparar uma missão de busca pela manhã. Edward então se prepara para ir dormir. Em seu quarto, Edward dorme. Aparentemente ele começa a sonhar, e o seu sonho o leva de volta a Kaipo, onde ele reencontra o espírito de sua amada falecida Ana. Ela parece querer falar com Edward, que percebe que ela está com uma expressão triste. Sem dizer nada, Ana desaparece. Edward acorda nesse momento, desnorteado com sua visão. Ele se levanta e vai até a entrada do castelo
castelo, onde o seu guarda deixa seu posto, alegando que está na hora da troca de ronda. Olhando para a saída, Edward não consegue tirar da cabeça que Harley possa estar em perigo e decide ir sozinho atrás dela. Quando ele estava de saída, o chanceler aparece com 3 guardas perguntando aonde ele estava indo àquela hora da noite. Sem falar suas verdadeiras intenções, Edward apenas diz que queria tomar um ar fresco. O chanceler diz que ele não deveria sair do castelo sozinho e pede para ele deixar os guardas irem com ele. Edward aceita, e com isso, Edward e os guardas vão até o local onde o meteoro caiu. Chegando na cratera, Edward fica surpreso com o estrago causado pelo impacto e fica ainda mais preocupado com Harley. Investigando o local, ele encontra um dos soldados que estava acompanhando Harley. Ele pede desculpas por preocupá-lo, dizendo que as investigações tiveram obstáculos. Edward pergunta sobre Harley e ele afirma que ela está logo adiante. Logo em frente, o outro soldado é encontrado e diz ao rei que é muito perigoso ficar ali. Edward pergunta sobre Harley e ele diz que ela foi adiante, ignorando seus avisos de perigo. Finalmente, eles avistam Harley, que continua a estudar o ambiente. Ela se pergunta se o objeto que caiu ali possa ter vindo da lua. Não, Harley me lembra Super Nani, velho. Por Edward estar ali. Ela se desculpa por preocupá-lo, mas alega que aquele não é um meteoro qualquer. Ela diz só ser capaz de concluir que algo além de sua imaginação pousou naquele lugar. Ela pergunta por que Edward foi para lá e ele responde que queria ver o local da queda com seus próprios olhos. Ele também diz que eles deveriam retornar a Dancian o quanto antes, pois o mensageiro já deve ter voltado àquela altura. Harley reluta um pouco, mas concorda. Harley é a secretária de Edward, muito educada e dedicada à sua profissão. Ela faz uma rápida aparição em Final Fantasy IV Interlude, quando ainda atuava como secretária em treinamento. Harley acredita que a educação e a ciência são mais eficientes do que o militarismo para o crescimento do mundo. Estudou duro para chegar ao seu posto, inclusive passando um tempo estudando em Troia, a fim de adquirir o máximo de conhecimento possível para auxiliar na restauração de Dancian. Se sente feliz e honrada por ser secretária de Edward, apesar de ser estressante. Podemos ver que ela conquistou a confiança de Edward, atuando não só como sua secretária, mas às vezes como sua conselheira. Na saída da cratera, eles avistam os Red Wings. Harley acredita na possibilidade de eles estarem levando um mensageiro, mas Edward não parece tão certo. Ele diz que a visão da Airship o deixou desconfortável e que eles devem se apressar e voltar. Voltando ao castelo, eles encontram o chanceler, que afirma que um emissário de Baron chegou. Voltando ao trono, Edward pergunta onde ele está e o chanceler diz que ele solicitou um tour pelo castelo. Edward acha isso suspeito mediante a atual situação e apenas pergunta se ele chegou a ir à Câmara do Cristal. O chanceler diz que não e Edward decide esperar. Logo, o emissário aparece diante dele e Edward o recebe. Edward pergunta por Cecil, Rosa e Theodore, mas o emissário parecia querer ir direto ao ponto. Edward então aceita e o emissário o informa que Cecil solicita que o caso do meteoro seja passado exclusivamente para as mãos de Baron. Edward acha isso estranho e pergunta o porquê de tal pedido, mas o emissário alega não ter mais informações. Com a mensagem entregue, o emissário se preparava para sair, quando Edward faz uma observação. O rei de Dancian observa que, sob tais circunstâncias, normalmente Cecil teria ido falar com ele pessoalmente. Esse é o tipo de pessoa que Cecil é. O emissário apenas diz que passará esse recado a Cecil e vai embora. Edward acha essa situação estranha. Ele quer confiar que Cecil tenha uma razão para isso, mas mesmo assim decide que deve ir até Baron falar com ele. O chanceler entende essa decisão e pede para ele, pelo menos, levar guardas com ele. Edward entende a preocupação do chanceler e aceita. Na saída do castelo, Edward se despede de Harley, mas esta diz que irá com ele. Edward não queria levá-la, mas Harley alega que ele precisará dela se está indo para um encontro diplomático com o rei de Baron. Edward reluta um pouco, mas no final acaba aceitando. Ele então pega algumas flores no canteiro próximo a eles, dizendo ser um pequeno presente para Cecil. Com isso, eles partem para Baron. Theodore e o homem encapuzado chegam em Mysidia, e o homem diz que eles devem ir até o Hall das Orações solicitar a quebra do selo do Devil's Road. Lá, Theodore encontra uma moça e solicita a quebra do selo do Devil's Road. A moça fica surpresa por ele saber sobre o Devil's Road e pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Theodore dos Red Wings e a moça mostra reconhecê-lo, dizendo que ele cresceu. Theodore pergunta quem ela é e a moça revela a outra Poron. cagar pra ir lá comer. Theodore reconhece Poron pelas histórias que seus pais lhe contaram sobre os eventos do passado. Ela pergunta por que ele quer usar o Devil's Road e o jovem conta o que aconteceu. Eu tinha uma amiga que o cachorrinho dela comia a bosta dele mesmo. Poron diz que também sentiu que algo errado estava acontecendo e chama por uma White Mage e um Black Mage para ajudá-los a quebrar o selo do Devil's Road. Ela, porém, alerta o jovem príncipe de que o Devil's Road não tem esse nome por nada. Será um caminho árduo até chegarem a Baron. Ela queria ir com eles, mas não pode deixar Mysidia, já que o ancião está enfraquecido. Ela então manda o Black Mage e o White Mage os acompanharem. Cara, sabe o que é foda? Eu gosto falando de merda. O foda, velho, é que você não pode deixar não, tá ligado? Tem que tirar, senão faz mal pro bicho. Obviamente, né? Comer merda nunca vai fazer bem. Cara, eu botei minha calopsita, viado.
numa gaiola sem fundo. O fundo da gaiola é literalmente uma grade. A grade normal da gaiola, tá ligado? Ali só tem uma grade. Ela consegue cagar no fiozinho, velho. O fio do tamanho do palitinho, assim, ó. Ela consegue cagar, o cocô fica ali no fio ali pra ela ir lá comer, velho. Filha da puta, meu irmão. Eu não sei como é que, caralho, um mira no rabo que ela tem. Foda. Será um caminho árduo até chegarem a Barrow. Ela queria ir com eles, mas não pode Aí não deixar... tem o que eu fazer, o veterinário não pode deixar comer merda. Eu vou fazer o quê? Só devo tirar o cu dela agora pra ela não cagar, porque não tem mais o que eu fazer, cara. Eu consigo cagar na greta certinho da grade, cara, da gaiola, velho. Eu não tenho mais nada. O que eu vou fazer agora? Será um caminho árduo até chegarem a deixar Barrow. comer, Ela morrer, com eles, mas não pode deixar Mysidia, já que o ancião está enfraquecido. Ela então manda o Black Mage e o White Mage os acompanharem. Theodore agradece e eles se preparam para sair. Poron fala com o homem encapuzado, parecendo reconhecê-lo. Ele, porém, diz que eles não se conhecem e deixa o local com Theodore. Diante do Devil's Road, a White Mage desfaz o selo e agora os heróis podem atravessar. Eles adentram no Devil's Road e iniciam o processo de atravessá-lo para irem até Barrow. Chegando no castelo de Troia, Palom vai até a câmara das Epoptes, sendo recebido por elas. Ele pergunta quem ele irá treinar e, ao olhar ao seu redor, ele repara que há apenas 7 Epoptes, quando deveriam haver 8. Elas explicam que uma delas acabou doente. Elas alegam que as Epoptes não conseguem exercer suas funções a menos que todas estejam reunidas. Fica implícito que essa doença possa ser extremamente grave ou até mesmo fatal. O fato é que a Epopte doente não poderá continuar em sua posição. Sendo assim, elas precisam de uma nova Epopte o mais rápido possível. Palom pergunta quem é a candidata para ser a nova Epopte e elas chamam por Leonora. Ela entra e se posiciona no espaço vago das Epoptes. Palom observa e diz que realmente ela precisa de treino. Leonora fica desanimada com esse comentário. As Epoptes explicam que Leonora chegou em Troia há 8 anos e imediatamente se interessou em se tornar uma Epopte, se dedicando a isso desde então. Elas reconhecem essa determinação e querem dar essa chance a ela. Palom pergunta se elas a julgam tão talentosa porque ela precisaria de treinamento, e mesmo que esse seja o caso, porque ele tem que treiná-la ao invés das próprias Epoptes. Leonora fica irritada com a atitude rude de Palom, dizendo que elas estão muito ocupadas para treiná-la, principalmente com uma a menos. Palom então pergunta se ele é realmente a pessoa certa para a tarefa, já que ele é um mago negro e as Epoptes geralmente se focam em magia branca. Elas ficam surpresas ao saberem que ele não é um mago branco, mas Leonora diz que não tem problema. Segundo ela, não importa se a magia é branca ou negra, ambas podem lhe proporcionar o treinamento espiritual que ela precisa. Além disso, as Epoptes acreditam que o ancião de Mysidia certamente não enviou Palom ali à toa. Sendo assim, elas pedem para que Palom acompanhe Leonora para a Torre dos Desafios. Essa torre fica ao sul dali e é o local usado para testar as candidatas a Epoptes. Leonora deve entrar na torre e chegar ao topo. Se ela conseguir, poderá se tornar uma Epopte. Com isso, Palom e Leonora partem juntos para lá. Leonora é originalmente uma residente de Mysidia, porém, 8 anos antes dos eventos desse game, ela se mudou para Troia, onde passou a ter interesse em se tornar uma Epopte. Desde então, ela treina para esse objetivo, e no processo desenvolveu conhecimento em magia branca. Quando uma das 8 Epoptes ficou doente e incapacitada de continuar suas funções, Leonora recebeu a chance de se tornar uma Epopte. Para isso, as Epoptes convocaram a ajuda dos magos de Mysidia para enviarem alguém capacitado para completar seu treinamento. Eles enviam Palom, uma decisão inusitada, uma vez que as Epoptes focam em magia branca. Porém, a decisão foi respeitada e agora Leonora é aprendiz de Palom. Para se tornar uma Epopte, Leonora deve passar no teste da Torre dos Desafios, que consiste em chegar com sucesso até o topo da torre. Em Troia, uma das Epoptes instrui algumas aprendizes sobre suas próximas tarefas e sobre a situação da ausência de uma Epopte. Depois que ela se vai, as aprendizes comentam entre si de que as forças de Barrow estão se mobilizando atrás dos cristais. Há quem diga que a mesma guerra que ocorreu anos atrás está prestes a acontecer de novo. Elas também comentam de Leonora, que está para começar a etapa final de seu treinamento para se tornar uma Epopte, e que vai receber um treinamento especial de magia negra com o mago de Mysidia. Isso pode significar que a guerra pode estar chegando. A Epopte volta, dando bronca pelas aprendizes estarem muito tempo conversando. Enquanto 3 das aprendizes vão para os seus afazeres, uma fica para trás, pensando que já está ali há algum tempo e se algo possa estar acontecendo em Barrow. Ela se junta às demais, que estavam no rio, onde a Epopte as ensina a atingir um nível alto de concentração. A ideia é não deixar a água atrapalhar sua meditação. Assim, elas o fazem, até que uma delas não aguenta mais a água gelada do rio. Vendo que esse era o limite da moça, a Epopte decide terminar o treinamento daquele dia. Enquanto todas deixam o rio, a aprendiz pensativa se pergunta por que Troia está tão apressada para eleger uma nova Epopte. Ela observa que elas até mesmo construíram a Torre de Desafios só para esse propósito. Ela então deixa o rio também.
Enquanto anda pela cidade, ela encontra Palom, que pergunta se ela é mesmo uma aprendiz de Epopt, vendo que tem algo de diferente nela. A suposta aprendiz de Epopt vai até a Torre dos Desafios apenas para se ver diante de um selo mágico, porém ela diz que isso não importa. Ela então revela ser na verdade Izayoi, que usa essas habilidades ninja para se infiltrar na torre. Chegando no topo, ela é atacada por um monstro, mas consegue derrotá-lo. No entanto, Izayoi fica surpresa por eles terem construído aquela torre apenas como uma ferramenta para treinar Epopts. Ela acredita que tem algo por trás disso. É aí que Izayoi olha para a torre de Bebel e vê que ela está brilhando. Diante dessa situação, ela decide que deve retornar a Eblan o quanto antes. Vendo o navio atracado na costa, ela decide pegar uma carona. Chegando na costa, ela pergunta ao capitão qual é o seu destino. O capitão responde que é Missídia e ela pergunta se ele pode levá-la junto. Ele aceita e assim eles partem. No caminho para Missídia, Izayoi e os marinheiros avistam a torre voltar a brilhar, e Izayoi manda os marinheiros aumentarem a velocidade, nem que ela tenha que pagar para isso. Em Fabul, Yang está treinando com outros monks do reino. Após uma sessão de treinamento, ele dá orientações ao trio de monges quando ele é interrompido pela chegada de sua filha, Úrsula. Ela pede para treinar com ele, mas Yang nega. Úrsula pergunta por que ela não pode buscar ficar forte como ele, e Yang responde que ela não precisa ficar mais forte. A conversa é interrompida pelo chanceler, que vai até o rei com notícias urgentes. Ele pede para eles conversarem sobre isso na sala do trono. Yang diz a Úrsula que ela não deve se esquecer de sua posição como princesa de Fabul e depois manda os monks voltarem aos seus postos. Úrsula, frustrada, deixa o local. Yang então se dirige para a sala do trono. Lá, Yang conversa com sua esposa Sheila sobre Úrsula, mas logo deixa isso de lado para tratar da tal notícia urgente. O chanceler o informa que algo estranho está acontecendo em Barrow e que os rumores dizem que o reino de Cecil está em posse de diversos cristais. O Duque Consort pensa na possibilidade de Cecil ter se corrompido ou substituído por um impostor, como o caso do rei anterior. Yang se recusa a acreditar nessa possibilidade, enfatizando que Rosa e Sid estão sempre ao lado de Cecil e o impediriam se algo assim viesse a acontecer. A discussão é interrompida por um monk informando que Úrsula fugiu. Yang e Sheila não ficam surpresos, mostrando que essa não é a primeira vez que a princesa faz isso. Inclusive, eles já até sabem para onde ela foi, que seria o Monte Hobbs. Yang diz que cuidará disso, mas o chanceler diz que eles têm que tomar providências quanto ao assunto de Barrow. Yang responde que sua fé em Cecil permanece firme. Dois monks se oferecem para acompanhar Yang e ele aceita a companhia. Gekko vai até a enorme cratera onde caiu a estrela cadente. Ele ficou horrorizado ao ver o estrago que o impacto causou àquele lugar e não quer nem imaginar o que teria acontecido se ele tivesse caído em alguma cidade. Ele nota monges de Fabul no local, confrontando a moça misteriosa. Eles perguntam quem ela é e ela diz que eles não entenderiam. Eles tentam apreendê-la, mas a garota os derruba com apenas um golpe. Ela desaparece e os monks restantes tentam ir atrás dela. Após observar todo o ocorrido, Gekko vai até onde os monks estavam caídos. Ele fala com eles que sem saber quem ele era, pedem pra ele salvar seus companheiros. Os monks morrem logo em seguida e Gekko pede desculpas, pois não pode fazer tal promessa, uma vez que ele tem que retornar a Eblan vivo a qualquer custo. Alcançando os monks sobreviventes, ele observa enquanto os monks vão até a mulher misteriosa. Gekko tenta avisá-los a não continuar, mas eles não o escutam. A mulher misteriosa diz não compreender o conceito de vingança, alegando que eles estão jogando suas vidas fora em vão. Gekko concorda, mas os monges afirmam que ela não entende também o conceito de honra, e isso não os permite deixar as mortes de seus irmãos saírem impune. Com isso, os monks atacam a mulher, que facilmente os derrota. Eles ainda se levantam, muito fracos, mas ainda determinados a lutar. Gekko observa tudo, querendo ajudar, mas se segurando, priorizando sua missão. Mais uma vez, a mulher ataca os lutadores e novamente eles caem. Ela diz que aquilo foi um desperdício e diz que o lançamento do elevador interdimensional está atrasado. Assim, ela se vai. Esse último comentário chama a atenção de Gekko. Depois desse incidente, Gekko enterra todos os monges e lhes faz um túmulo. Ele se desculpa com os monges por não tê-los ajudado, mas afirma que tem a sua própria honra para preservar e que irá se redimir depois de cumprir a sua missão. Com isso, Gekko deixa o local e ruma de volta a Eblan. No Monte Hobbs, Yang não encontra Úrsula em lugar nenhum e se pergunta se ela já está forte o bastante para ir mais longe sozinha ou se algo pior aconteceu. Mais adiante, eles avistam Úrsula enfrentando um grupo de monstros. Surpreendendo a todos, Úrsula consegue derrotar o grupo sozinha. Resta apenas o Mon Bomb. Yang e os monks vão até ela, que pede para eles não interferirem. Yang diz que com o Mon Bomb não será tão fácil como contra os outros, e assim eles se juntam a ela na luta. Os quatro lutam juntos contra a criatura e conseguem derrotá-la. Por instantes, Úrsula pensou ter finalmente provado ao seu pai que era forte, mas Yang lhe dá uma bronca por desobedecê-lo e pergunta por que ela se arriscou daquele jeito. Úrsula então responde que, há alguns dias, ela viu uma estrela cadente cair em algum lugar no Monte Hobbs. Yang pergunta por que ela escondeu isso dele, e ela responde perguntando que, se ela tivesse dito, ele a teria levado junto nas investigações. Yang concorda que não a levaria e a manda voltar para o castelo. Úrsula tenta insistir, mas Yang continua a negar. Ela então apela, perguntando se ele
a fará voltar sozinha para o castelo naquele ambiente perigoso. Encurralado, Yang decide deixar Úrsula acompanhá-los. Úrsula é a filha de Yang e Sheila e é a princesa de Fabul. Nasceu durante os eventos de Final Fantasy IV Interlude, sendo apadrinhada por Cecil, que também foi quem a nomeou. Agora, ela é uma jovem de aproximadamente 16 anos e cresceu com vontade de ser uma lutadora como seu pai. Porém, Yang se tornou um pai super protetor e não quer que Úrsula se exponha a qualquer perigo. Isso a faz tomar certas atitudes rebeldes, como fugir de casa para treinar por conta própria. Podemos ver que, mesmo sem a orientação do pai, Úrsula se tornou uma jovem muito forte. Eles encontram a cratera próxima ao Monte Hobbs. O local está devastado graças ao impacto e todos sentem uma tensão vinda daquele novo ambiente. Yang orienta a todos para terem cuidado, pois o Monte Hobbs provavelmente é um parque de diversões comparado àquele lugar. Eles então investigam a cratera. Descendo até o centro dela, eles encontram um túmulo que dizia: aqui jaz um bravo grupo de monges das terras gloriosas de Fabul. Eles logo percebem o que aquilo significava. O túmulo se refere aos monks de alto escalão que foram treinar no Monte Hobbs e não retornaram. Eles prestam seus respeitos quando uma imagem de 3 sylphs aparecem diante deles, dizendo para Yang tomar cuidado. Elas dizem que eles foram atrás delas e irão atrás dos cristais a seguir. Logo depois, as imagens somem. Yang tenta perguntar do que elas estão falando, mas é inútil. Vendo que algo ruim está acontecendo, Yang diz que eles devem retornar a Fabul, pois ele teme por sua segurança. Edward, Harley e os soldados de Dancian estão indo para Kaipo, a fim de pegar o navio para Baron. Passando pela caverna que os levará até o deserto, Harley parece abatida. Ela insiste que está bem, mas Edward se preocupa e chega a sugerir de eles retornarem. Harley diz que não é necessário e que ela só precisa de um pouco de descanso. Edward então ordena que eles montem um acampamento ali mesmo. Após descansarem, Harley afirma estar melhor, mas ainda parece abatida. Edward diz que eles logo chegarão a Kaipo e pede para ela aguentar um pouco mais. Eles chegam em Kaipo, mas logo Edward percebe que Harley não está bem. Rapidamente, ela cai desacordada. Ele a leva para o hospital, onde lhe é informado que ela contraiu a febre do deserto. Graças à sua experiência com o caso de Rose anos atrás, Edward já sabe que ele precisa de uma pérola de areia para curar Harley. O médico atual, que é neto daquele que tratou Rose anteriormente, informa sobre como se pode conseguir a pérola. Como Edward e nós também sabemos, eles devem ir à caverna próxima a Dancian para pegá-la do ovo de uma formiga-leão. Ele também informa que ouviu dizer que as formigas-leões só estão botando ovos durante a lua cheia. Edward então decide buscar uma para curar Harley. Descansando naquela noite antes da jornada, Edward visita os túmulos de Tela e Anna. Prestando seus respeitos, ele toca uma melodia para os túmulos. É quando reaparece diante dele o espírito de Anna, que assim como em seu sonho, parece estar triste, não lhe fala nada e desaparece. Edward se pergunta o que Anna está tentando lhe dizer. Ele se prepara para deixar o local quando uma segunda voz fala com ele. O espírito de Tela aparece diante de Edward, dizendo que Anna quer que Edward viva. Edward não entende, dizendo que ele está tão vivo como sempre esteve. Tela ri e diz para ele dar uma boa olhada em si mesmo, e aí lhe dizer se isso é verdade. Edward continua não entendendo e Tela apenas diz que ele sabe o que fazer. Tela desaparece diante do rei de Dancian, que fica pensativo, se perguntando o que ele poderia estar perdendo. No dia seguinte, Gol do Flamengo, soltaram foguete. E é informado que a febre de Harley piorou. Sendo assim, eles precisam da cura o mais rápido possível. Boa, isso aí. Harley se sente culpada, pois ela insistiu em ir junto e agora está dando todo esse trabalho. Edward diz para ela não se preocupar e Harley adormece. Edward se prepara para ir até o ninho da formiga-leão e os guardas pedem para acompanhá-lo. O rei diz que eles devem ficar para proteger Harley, enquanto ele vai sozinho buscar a pérola de areia. Ele diz para si mesmo que esse é o seu problema e é ele quem deve resolvê-lo. Rydia e Luca chegam a Tomra e se equipam devidamente. Além disso, elas passam na casa do ferreiro Coco, que já faleceu já faz algum tempo. Eles conversam com o novo ferreiro, aprendiz de Coco, que diz que seu mestre morreu feliz pelo seu último feito, que foi forjar a espada Excalibur para os heróis. Ele diz para os heróis lhe entregarem o minério de Coco espalhado pelo mundo, que ele usará para forjar novas armas para eles. Passando pela Sylph Cave, Rydia também encontra Sylphs petrificadas, mostrando que elas sofreram o mesmo que os demais Eidolons. Devidamente preparadas, elas vão para a caverna selada. Luca se mostra preocupada com a situação, dizendo que se os Red Wings usarem todo o seu poder de fogo na caverna, eles podem ser capazes de entrar usando força bruta. Diante dessa situação, Luca usa a chave em seu pingente para abrir o selo. Com a porta aberta, ela diz que elas devem pegar o cristal e aí usarem a Falcon para irem à superfície para avisar os outros do que está acontecendo. Com isso, elas entram na caverna. Depois de atravessarem a caverna, elas chegam na câmara do cristal e o pegam. Assim como aconteceu na primeira vez que os heróis estiveram ali, quando eles deixam a câmara, as paredes assumem uma forma demoníaca e começam a se fechar, com o propósito de esmagá-las. Nossas heroínas agora lutam para destruir a parede antes disso acontecer. Elas são bem-sucedidas e Luca parabeniza Calca e Brina pelo bom trabalho. Na saída da caverna, Rydia se lembra mais uma vez do seu passado, mais especificamente do momento em que, naquele mesmo lugar, Ken voltou a ser controlado por Zimos e roubou o cristal dos
dos heróis. A reflexão é interrompida pela chegada da moça misteriosa, que diz que as heroínas a pouparam do trabalho de pegar o cristal. Regia a reconhece como sendo a responsável por tudo o que está acontecendo, e a mulher responde de que eles não são dignos dos Eidolons e dos cristais, e que tem alguém que os merece mais. Calca e Brina se põem na frente da dupla, na intenção de confrontar a mulher. No entanto, ela facilmente derruba a dupla de bonecos. Ela as manda lhe darem o cristal. Regia se recusa e a mulher novamente usa seus poderes e derruba Regia, tomando-lhe o cristal. Luca vai socorrer Regia e a mulher diz que agora todos os cristais negros estão de volta às suas mãos. Ela se prepara para ir embora e Luca tenta impedi-la, mas é facilmente incapacitada. A mulher se vai, afirmando que as vidas delas não lhe interessam. Depois disso, Regia e Luca se recuperam e, diante dessa situação, decidem correr para a superfície para avisar a todos do perigo que correm os demais cristais. Luca fica triste pelo que aconteceu a Calca e Brina. Regia reconhece o valor que as bonecas foram para ela e Luca promete que irá consertá-las. Voltando a Falcon, Luca fica surpresa pela airship estar intacta e também um pouco irritada, pois acredita que isso significa que a mulher misteriosa não as vê como uma ameaça. Regia, porém, não acha que seja isso. Independente das razões, a Falcon não está danificada, sendo assim, elas iniciam sua partida para a superfície. Continua. Muito bom, muito bom. Ó, hoje eu prestei mais atenção na história, hein? Falei pouco. Muito bom, muito bom. Bom vídeo aí dos Zegames, cara. Sensacional aí. Tô curtindo a história do Final Fantasy IV The After Years até aqui, velho. Interessante, né? Bacana. Curioso pra saber qual é o mistério da Lua, o que tá fazendo a Lua. Você fica, vir pra voltar, né? E ficando maior. Quem que é aquela garota misteriosa, né? Muita doideira acontecendo, velho. Maneiro, velho. Bom demais. Já eu prestei atenção nenhuma. É isso.